Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa meditação de hoje. Inicio fazendo uma parada no caminho para acompanhar Jesus, que caminha para Jerusalém. Deixe-me acompanhar do silêncio, do nada que há no deserto, da solidão habitada por tantos cristãos que também vivem esse tempo de graça quaresmal. Faço o sinal da cruz sobre mim, lentamente, com plena consciência de que o mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo é quem torna possível esse tempo de oração, de encontro. Amém. Discutindo com os judeus, Jesus lhes repreendia: vós estudais as Escrituras, pensando em encontrar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Os judeus consideravam toda a sua perfeição em uma investigação minuciosa e por vezes arbitrária da Sagrada Escritura, que interpretavam de acordo com suas opiniões pessoais. Movidos por seu orgulho, não aceitavam a possibilidade de estarem errados. E ao não compreenderem o sentido das profecias, se recusavam a admitir que Jesus fosse o Messias anunciado por elas. Jesus mesmo procurava iluminá-los, mas a luz não penetrava em seus corações, obcecados pelo orgulho. Como podeis crer, vós que aceitais a glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? A intenção daqueles mestres não era penetrar o espírito genuíno das Escrituras, compreender o plano de Deus para salvar os homens e adaptar-se a ele, mas buscar ser louvados e honrados pelos homens. Isso se constituía como um grande obstáculo para aceitar a fé em Cristo. Como poderiam aceitar um Messias humilde, pobre, que exalta os pequenos, os simples, os indigentes, enquanto eles buscavam a glória uns dos outros? A fé em Cristo exige humildade, assim como exige o estudo da Sagrada Escritura. Jesus veio revelar aos homens os mistérios de Deus e os planos que Ele tem para a salvação deles, o verdadeiro sentido das Escrituras. Mas somente os humildes se deixam ensinar por Ele. Quem se acha sábio e justo e quer agir por si mesmo, não aceita nem o Mestre, nem o Salvador. Essa é a mesma situação que se perpetua ao longo dos séculos, quando os homens orgulhosos rejeitam o magistério e a mediação da Igreja, depositária oficial da Palavra de Deus e dos sacramentos da salvação. Jesus perguntou um dia: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Certamente não a encontrará nos soberbos, nos homens arrogantes de sua própria ciência, mas sim nos humildes, nos simples. Os fariseus se glorificavam por crer em Moisés, mas na verdade nem haviam compreendido seu espírito, nem seguido seus exemplos. Moisés se recusou a se tornar chefe de uma grande nação para salvar seu povo, enquanto os fariseus se desinteressavam pelo bem do povo e buscavam apenas sua própria glória. Não tendo compreendido Moisés, também não compreenderam o Messias por ele anunciado e prefigurado em sua conduta. Por isso Jesus os censura: se acreditassem em Moisés, creríeis em mim. Ninguém pode afirmar que acredita em alguém
e ao mesmo tempo rejeita seus ensinamentos e exemplos. Contradição que infelizmente não é rara entre os cristãos e que pode ser resumida no fato de rejeitarem o evangelho da humildade e do serviço. Pode-se cair na tentação de pensar que para fazer o bem seja necessário ocupar postos de privilégio, de destaque. Mas não. Jesus falou e agiu de maneira absolutamente oposta. Aos seus discípulos, ensinou a escolher o último lugar, colocando-se a serviço dos outros, mesmo que fossem chamados a exercer funções de responsabilidade. Precisamente, durante a última ceia, ele lhes dizia: o primeiro entre vós seja como o menor, e o que governa como o que serve. E para animá-los, acrescentava: eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Toda a vida de Cristo foi um serviço dedicado ao Pai e aos homens, mas ele quis demonstrá-lo como um exemplo ainda mais explícito. E os apóstolos ouviram ajoelhar-se diante deles para cumprir o ato mais humilde de servidão, lavar-lhe os pés. As profecias falaram do Messias, servo do Senhor, mas Jesus também se apresenta como servo dos homens e pede a seus discípulos que ajam como ele. A escolha do último lugar para o serviço aos irmãos é uma constante no Evangelho. Empenhar-se em ignorá-la equivale a rejeitar o mistério de Cristo, daquele que, apesar de sua condição divina, não fez alarde de sua categoria de Deus para conquistar os homens. Ao contrário, despojou-se de si mesmo e tomou a condição de escravo, tornando-se semelhante ao mais pobre dos pobres, ao menor, humilhando-se até o seu nível e associando-se a eles. Assim reza Santa Teresinha do Menino Jesus em uma de suas orações compostas. Ó Jesus, quando estáveis peregrinos na terra, dissestes: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sim, poderoso monarca dos céus, minha alma encontra descanso ao ver como vos abaixais, assumindo a forma e natureza de escravo, até lavar os pés de vossos apóstolos. Então me lembro dessas palavras que proferistes para me ensinar a praticar a humildade. Exemplo vos dei, para que o que eu fiz, também o façais. Não podeis vos abaixar mais para me ensinar a humildade. Por isso, quero responder ao vosso amor, colocar-me no último lugar, participar de vossas humilhações, para ter parte convosco no reino dos céus. Suplico-te, Divino Jesus, que me envieis uma humilhação cada vez que eu tentar me sobrepor aos outros. Mas conheceis, Senhor, minha fraqueza. Cada manhã tomo a resolução de praticar a humildade. E à noite, reconheço que cometi muitas faltas por orgulho. Ao ver isso, sou tentada pelo desânimo, mas sei que o desânimo também é orgulho. Quero, portanto, Deus meu, fundar minha esperança somente em vós. Já que tudo podeis, dignai-vos fazer nascer em minha alma a virtude que desejo. Santa Teresinha do Menino Jesus. Ó Jesus, para aqueles que abrem os olhos para te ver, tu és luz. Mas para os que os fecham, és uma pedra dura contra a qual se chocam.
por não terem querido aprender de ti o mistério da humildade, os judeus tropeçaram, se estagnaram e não te conheceram. Tu os terias iluminado com tua verdade, se eles a tivessem impedido humildemente. Mas, guiados pelo orgulho, não acolheram tua luz, e tu, que viestes para iluminá-los, fostes para eles um escândalo. A força de desprezar tua luz desaparece. Uma densa névoa se cobre, e nossas paixões obscurecem completamente aos nossos olhos. Quando se caminha nas trevas, ninguém sabe para onde vai. Crê, talvez, que vai em direção à glória, aos prazeres, à vida e à felicidade. E, no entanto, vai em direção à perdição e à morte. Ó Senhor, ajuda-me a caminhar enquanto nos resta um lampejo de Tua luz. Amém. Caminhemos, meu irmão, minha irmã, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.